Antes de começarmos a história, deixe um comentário nos dizendo de qual cidade você está assistindo. Aproveitem a história, pessoal. Asterisco asterisco, o primeiro dia de um estágio é sempre um evento memorável, seja porque tudo corre perfeitamente ou porque tudo vai terrivelmente mal. Para Elisa Martins, as coisas já estavam indo mal antes mesmo de ela pisar no prédio da Dinax Corp. Primeiro, o ônibus quebrou. Depois, o taxista pegou o caminho errado. E, para completar, seu salto ficou preso em uma grade na calçada bem em frente à entrada do prédio. Agora, atrasada e com o cabelo parecendo um ninho de passarinho depois de lutar contra o vento a caminho do trabalho, Elisa atravessou o saguão em direção ao elevador, que estava prestes a fechar. Espere, segura aí! Ela gritou enquanto corria como um foguete pelo saguão. No último segundo, ela conseguiu entrar pelas portas do elevador. Mas seu impulso foi tão forte que ela trombou em cheio com um homem alto de terno escuro que estava distraído ao telefone. Oh! Elisa exclamou ao esbarrar nele. O quê? Ele mal teve tempo de reagir antes de soltar um gemido de dor. Elisa havia pisado com força no pé dele. Ai, ai, ai! Elisa recuou, agarrando-se à parede do elevador para se apoiar. O homem, ainda em choque com o que acabara de acontecer, olhou para o pé e depois para Elisa com uma expressão de pura incredulidade. Você pisou em mim. Não foi intencional, Elisa levantou as mãos. Mas se te faz sentir melhor, meu pé também está doendo. Antes que ele pudesse responder, o celular dele, que havia voado de sua mão com o impacto, atingiu o chão do elevador com um baque surdo. Ah, não. Elisa pegou o celular, rezando para que ainda estivesse intacto. O homem o arrancou de volta, lançou-lhe um olhar fulminante e disse friamente, fantástico. Agora meu celular também deu um voo solo. Elisa soltou uma risada nervosa. Pelo menos sobreviveu, certo? Celulares modernos são bem resistentes. Ele pressionou um botão lateral e a tela piscou. Rachada. Elisa prendeu a respiração. Bem, acho que seu celular agora tem um design exclusivo, feito sob medida pelo impacto. O homem soltou um suspiro profundo e esfregou as têmporas, tentando manter a calma. O elevador continuou subindo quando, de repente, deu um solavanco e parou abruptamente. As luzes piscaram, silêncio total. Elisa engoliu em seco. Isso faz parte da decoração. O homem ignorou a piada e pressionou impacientemente o botão de emergência. O elevador parou, disse ele, claramente tentando manter a compostura. Os olhos de Elisa se arregalaram. Sim, eu percebi. Meu primeiro dia e já estou presa em um elevador com um estranho. Isso deve ser um castigo divino por derramar café no meu currículo. O homem lançou-lhe um olhar desconfiado. Como alguém derrama café no próprio currículo. Ah, foi um acidente. Mas, felizmente, o RH só leu metade antes que a tinta borrasse. Elisa sorriu. E você? Como veio parar aqui? Ele ergueu uma sobrancelha. Peguei o elevador. Ela suspirou. Uau, sério? Nunca teria adivinhado. O homem olhou para o teto como se pedisse paciência aos céus. Eu trabalho aqui. Oh, então você deve conhecer o protocolo de saída de emergência. O que fazemos agora? Gritamos por ajuda. Enviamos sinais de fumaça. Esperamos, ele respondeu secamente. Elisa cruzou os braços. Isso é chato. Bem, estamos em um elevador, não em um show de comédia. Os olhos dela se arregalaram. Falando nisso, você gosta de comédia stand-up? O homem olhou para ela como se ela tivesse acabado de perguntar se ele era um alienígena. Não. Ah, que pena. Eu adoro. Tem um comediante que faz piadas sobre reuniões corporativas. Ele é brilhante. Ele diz que os chefes sempre falam, vamos resolver isso por e-mail. Mas ninguém nunca responde aos e-mails. Você já ignorou e-mails. Você fala muito. Eu falo muito quando estou nervosa, admitiu Elisa, franzindo a testa. Meu cérebro meio que muda para o modo rádio M e começa a transmitir todos os pensamentos que tenho. Isso é um problema. Eu diria que é um talento não reconhecido. O interfone finalmente chiou e a voz de uma recepcionista ecoou pelo alto-falante. Pessoal, tivemos um pequeno defeito. O elevador deve voltar a funcionar em cerca de 5 minutos. Ótimo. O homem encostou-se na parede, impaciente. Elisa suspirou dramaticamente. 5 minutos é tempo suficiente para refletir sobre a vida. Diga-me uma coisa. Você já fez algo realmente embaraçoso? Ele piscou. Por que eu te contaria isso?
Porque estamos presos aqui. E de acordo com o código não oficial de elevadores, quando duas pessoas ficam presas juntas, elas têm que compartilhar segredos embaraçosos. Nunca ouvi falar desse código. Claro que não. Porque acabei de inventá-lo. Mas a regra ainda vale. Ele a encarou, incapaz de acreditar que estava tendo aquela conversa. Tudo bem, vou entrar na brincadeira. Elisa inclinou-se ansiosamente. Continue. Quando eu era criança, ele cruzou os braços, caí em uma piscina de hotel durante uma viagem porque queria ver se era possível andar sobre a água. Elisa abriu um grande sorriso. Meu Deus, você achou que era Jesus? Achei que tinha lido algo sobre a tensão superficial da água e queria testar. Isso é incrível. Errado, mas incrível. O elevador deu um leve solavanco antes de continuar sua subida. Elisa bateu palmas animadamente. Estamos livres. O homem balançou a cabeça, parecendo aliviado por se livrar dela. Quando as portas se abriram no 20º andar, ele saiu primeiro. Elisa o seguiu logo atrás, ajeitando o cabelo como se nada tivesse acontecido. Na recepção, ela foi recebida por uma assistente sorridente. Você deve ser a nova estagiária. O Sr. Fisher quer falar com você antes de começar. Elisa congelou. Sr. Fisher. A assistente apontou para um escritório de vidro e lá estava ele, o homem do elevador, o CEO da empresa, Ethan Fisher. Elisa prendeu a respiração. Ah, bem, agora com certeza serei demitida. Ela queria cavar um buraco e se esconder nele para sempre. Se ao menos o elevador tivesse ficado preso por mais uma hora, ou se um raio tivesse caído naquele exato momento, qualquer coisa teria sido melhor do que entrar no escritório daquele homem logo depois de pisar nele, fazê-lo derrubar o celular e forçá-lo a ouvir suas teorias sobre segredos de elevador. A assistente do CEO sorriu. Pode entrar. Ele está esperando por você. Esperando para me demitir. Elisa pensou. Ela forçou um sorriso e entrou. Ethan Fisher estava sentado atrás de uma mesa impecável, parecendo muito diferente do homem irritado no elevador. Seu terno ainda estava perfeito, seu cabelo elegantemente no lugar e sua expressão séria inalterada. Ele olhou para ela. Ah, você de novo. Elisa deu um sorriso nervoso. O desastre ambulante em pessoa. Ethan gesticulou para que ela se sentasse. Elisa Martins, certo. Ela assentiu, tentando manter alguma dignidade. Sim, senhor, mas se precisar fingir que eu nunca existi para o bem da sua sanidade, eu entendo perfeitamente. Ele ignorou o comentário. Você foi aprovada para um estágio no departamento de análise de projetos. Isso significa lidar com relatórios, apresentações e reuniões. Elisa assentiu, esperando que ele não mencionasse o incidente do elevador. Disseram-me que você é proativa. Ela piscou. Disseram isso. Isso é uma boa notícia. Depende. Ethan juntou as mãos sobre a mesa. Se proativa significa que você derramará menos café que a média do escritório, então sim. Ela curou. Juro solenemente não derramar café mais do que 2 vezes por semana. Ethan não riu. Você trabalhará sob a supervisão de Melissa, a gerente do departamento. Ele olhou diretamente para ela. E tente não começar um incêndio. Os olhos de Elisa se arregalaram. Isso já aconteceu antes. Não, mas com você, nunca se sabe. Ela abriu a boca para protestar, mas rapidamente percebeu que não tinha defesa. Justo. Ele gesticulou em direção à porta, encerrando a reunião. Pode ir. E, por favor, tente não pisar em ninguém ao sair. Elisa saiu apressadamente do escritório. Ela tinha conseguido. Não fora demitida no primeiro dia. Isso já era uma vitória. Assim que chegou ao departamento de análise de projetos, percebeu que já era uma espécie de celebridade do escritório. Os sussurros eram altos o suficiente para ouvir. É ela. A estagiária que quase matou o CEO. Ouvi dizer que ela jogou o celular dele pela janela. Isso é um exagero. Foi só no chão. Ela está olhando. Melissa, a gerente do departamento, aproximou-se. Bem-vinda, Elisa. Elisa sorriu educadamente. Obrigada. Estou muito animada para começar. Melissa assentiu, mas parecia um pouco hesitante. Espero que sim. Só um aviso. Nosso departamento é muito estruturado. As pessoas aqui são extremamente organizadas. Elisa sorriu. Ah, claro. Eu também sou super organizada.
nesse exato momento, sua bolsa escorregou do ombro e derrubou uma pilha de documentos da mesa de um colega. Papéis se espalharam por toda parte. O silêncio foi ensurdecedor. Oh, Elisa murmurou. Isso foi um teste. Melissa suspirou. Vou-te mostrar sua mesa. Ela entregou a Elisa uma pasta. Aqui estão alguns relatórios que você precisa organizar e revisar. É simples. Apenas coloque os documentos em ordem, verifique as planilhas e insira tudo no sistema. Parece fácil, Elisa sorriu. Ótimo. Precisamos disso pronto em 3 horas. Melissa se afastou, deixando Elisa com sua primeira tarefa. Ela abriu a pasta e encontrou dezenas de páginas cheias de gráficos e tabelas complexas. Tudo bem. Eu consigo fazer isso. Ela respirou fundo e começou a separar os papéis. 5 minutos depois. Eu definitivamente não consigo fazer isso. Os gráficos pareciam runas místicas antigas. As tabelas tinham mais números do que o manual de instruções de um foguete. Mas Elisa não ia desistir. Preciso de um plano, pensou. Então ela teve uma ideia brilhante. Pegou alguns post-its coloridos e começou a rotular as planilhas com nomes engraçados para ajudá-la a lembrar do que se tratava cada uma. A planilha da depressão, porque os números não paravam de cair. O gráfico da tristeza, porque parecia uma espiral descendente. As tabelas da falência, autoexplicativo. Orgulhosa de seu sistema revolucionário, ela continuou trabalhando. Elisa estava tão concentrada que nem percebeu quando Melissa voltou. Como está indo? Elisa pulou de surpresa e, no processo, derrubou sua xícara de café, bem acima dos documentos. Os olhos de Melissa se arregalaram. Elisa, eu posso explicar. Elisa pegou guardanapos freneticamente, mas era tarde demais. As tabelas estavam completamente borradas. O escritório inteiro ficou em silêncio. Meu Deus, alguém murmurou. Melissa esfregou as têmporas. Quanto café você bebe por dia? Não o suficiente para lidar com isso. Ela respirou fundo. Ok, reimprima tudo e refaça as anotações. Elisa suspirou aliviada. Então eu ainda tenho um emprego. Melissa fez uma pausa. Por enquanto. Depois de uma tarde inteira consertando o desastre, Elisa finalmente terminou seu trabalho. Ao se levantar para entregar os documentos a Melissa, ouviu murmúrios no escritório. O CEO está vindo. Ethan Fisher entrou no departamento como um rei inspecionando seu reino. Todos imediatamente se endireitaram. Elisa tentou parecer profissional, mas seus nervos a traíram, e ela derrubou a pilha de documentos bem aos pés de Ethan. Ele olhou para os papéis no chão, depois para Elisa. Ela lhe deu um sorriso sem graça. Ah, oi de novo. Ethan respirou fundo. Você tem algo contra documentos? Ela rapidamente se agachou para pegá-los. Não, eu adoro documentos. Eles são tão retangulares. Ele ergueu uma sobrancelha. Retangulares? Sim, e impressos. Muito bom. Ele olhou para ela, completamente perplexo. Bom saber. Ele pegou um relatório e o folheou. Estes números, ele fez uma pausa. Porque este gráfico está rotulado como o gráfico da tristeza. O escritório caiu em silêncio absoluto. Elisa sentiu sua alma deixar o corpo. Eu posso explicar. Ethan lentamente fechou o relatório. É melhor que seja uma explicação muito boa. A sala inteira prendeu a respiração. O rosto de Elisa ficou tão quente que ela tinha certeza de que poderia fritar um ovo em sua testa. Lá estava ele, Ethan Fisher, o CEO mais intimidador da história dos CEOs, segurando um relatório com um gráfico chamado o gráfico da tristeza, e olhando para ela como se estivesse tentando decidir se aquilo era uma brincadeira ou o teste de um paciente. Ela abriu a boca para explicar, mas seu cérebro entrou em modo de emergência e se recusou a inventar algo útil, então ela apenas soltou. Bem, se eu fosse um gráfico, é assim que eu me chamaria também. O escritório permaneceu em silêncio mortal. Ethan apertou a ponta do nariz, como se pedisse força ao universo. Porque, exatamente, você nomeou as planilhas assim. Elisa engoliu em seco. Bem, Sr. Fisher, os números podem ser tão frios. Então eu dei personalidade a eles. Agora são gráficos com sentimentos. Personalidade. Ela assentiu entusiasticamente. Sim, olhe, o gráfico da tristeza mostra uma queda enorme no desempenho, então o nome faz todo o sentido. E a tabela da falência? Uma tragédia. Precisamos sentir o impacto desses números para realmente entender sua história. Ethan piscou.
Você acabou de descrever relatórios financeiros como se fossem uma novela. Elisa deu um sorriso tímido. Com a trilha sonora certa, seria ainda melhor. Ethan não tinha certeza se deveria rir ou rescindir o contrato dela imediatamente. Mude os nomes, agora. Ela assentiu tão rápido que parecia um pinguim treinado. Imediatamente, senhor. Ele deu uma última olhada na adolescente antes de sair da sala, resmungando algo sobre como a empresa continuava atraindo gênios do caos. Assim que a porta se fechou, o escritório explodiu em sussurros. Meu Deus, você sobreviveu. Pensei que ele ia te demitir na hora. Sério, quem rotula um relatório corporativo como o gráfico da tristeza? Elisa suspirou e desabou na cadeira. Bem, pelo menos ele não jogou um grampeador em mim. Eu chamaria isso de vitória. Horas extras e uma ideia brilhante, ou não, asterisco por causa do caos das planilhas, Elisa teve que ficar até tarde organizando os documentos. Asterisco, vamos nos divertir com quem só lê os comentários. Digite pipoca nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar com a história. Asterisco, olhando ao redor, ela percebeu que o escritório estava quase vazio. Apenas algumas luzes ainda estavam acesas e o som dos teclados ecoava no espaço silencioso. Ela estava exausta. Ok, Elisa, apenas termine isso e vá para casa. Mas havia um pequeno problema. Ela não conseguia mais se concentrar. Seus olhos começaram a pesar. E foi aí que ela teve uma ideia brilhante. Preciso de um impulso, algo para me ajudar a ficar acordada e motivada. E qual era a melhor maneira de ficar acordada? Música. Elisa colocou os fones de ouvido, abriu sua playlist de energia máxima e apertou o play. No momento em que a batida começou, ela não conseguiu resistir. Sem perceber, começou a mover os ombros no ritmo. Depois vieram os braços e depois as pernas. Em minutos, Elisa estava dançando sozinha no meio do escritório, girando ao redor da mesa, batendo palmas no ritmo e fingindo que seu grampeador era o microfone. Ela deu um giro dramático e, empolgada pelo momento, deslizou em sua cadeira giratória como uma estrela do rock no meio de um show. E foi aí que ela ouviu um barulho, uma tosse baixa. Elisa congelou. Ainda segurando o grampeador como um microfone, ela se virou lentamente. E lá estava ele, Ethan Fisher, parado na porta, olhando para ela com uma expressão indecifrável. Por um momento, o tempo pareceu parar. Elisa sentiu como se sua alma estivesse deixando seu corpo e pegando o primeiro voo para outro planeta. Talvez se eu fingir ser uma estátua, ele simplesmente vai embora. Mas Ethan não foi embora. Muito pelo contrário. Ele cruzou os braços e inclinou a cabeça. Bem, isso foi inesperado. Ela largou o grampeador. Eu posso explicar. Ele ergueu uma sobrancelha. Adoraria ouvir isso. Ela pensou rápido. Bem, você sabe, estudos mostram que dançar melhora a produtividade. Que estudos? Muitos deles. Pesquisas científicas respeitadas publicadas por especialistas em dança produtiva. Ethan não conseguiu conter um sorriso. Você acabou de inventar isso. Sim, mas parece convincente, não é? Ele balançou a cabeça, ainda tentando não rir. Diga-me uma coisa, Martins. Isso faz parte da cultura corporativa da Dinax Corp? Com certeza. É uma tradição secreta. Todos os funcionários dançam sozinhos quando ninguém está olhando. Ethan soltou uma risada curta e baixa. Mas Elisa percebeu. Ele riu, e foi real. Ela sentiu um pequeno orgulho por isso. Ethan suspirou e verificou o relógio. Apenas termine esse relatório. Ela fez uma saudação brincalhona. Sim, senhor. Ele começou a sair. Mas antes de fechar a porta, ele olhou para ela uma última vez. E Elisa? Ela olhou para ele. Aquele giro na cadeira foi impressionante. Então ele saiu. Ela ficou ali, piscando. Seu CEO acabara de elogiar seus passos de dança no escritório. Ela olhou para a cadeira. Talvez eu devesse praticar isso mais vezes. Mas, só para garantir, apenas quando ninguém estivesse olhando. Ethan saiu do escritório e caminhou pelo corredor. Ele ainda não conseguia acreditar no que acabara de ver. Elisa dançando, girando em sua cadeira como se estivesse em seu próprio show particular, segurando um grampeador como microfone. Ele deveria estar irritado. Mas, em vez disso, para sua surpresa, ele riu. E isso o perturbou.
Ele não era o tipo de cara que ria facilmente. Ele era um CEO. Um homem sério. Prático. Racional. Mas aquela estagiária. Ela era um desastre encantador. E ele não sabia o que pensar sobre isso. No fundo, ele sabia de uma coisa. Aquela cena não sairia de sua mente tão cedo. E isso era preocupante. Mas, por enquanto, ele preferia não pensar sobre isso. Na manhã seguinte, Elise entrou no escritório, tentando manter um perfil discreto. Era difícil agir normalmente depois do que acontecera na noite anterior. Toda vez que fechava os olhos, a lembrança voltava. Girando na cadeira, segurando um grampeador como microfone, e Ethan Fisher parado na porta, observando tudo. Ela respirou fundo. Tinha que seguir em frente. O escritório estava movimentado e todos pareciam focados, o que era ótimo. Ninguém estava dizendo nada sobre ela, o que significava que ninguém sabia sobre sua pequena apresentação particular. Pelo menos ainda não. Ela se sentou e começou a organizar os arquivos do dia. Então Melissa apareceu com um sorriso levemente desconfiado. Você tem planos para hoje à noite? Elisa achou a pergunta estranha. Eu? Planos. Melissa assentiu. O CEO precisa de alguém para acompanhá-lo em um jantar com um investidor em potencial. Elisa piscou. E por que eu? Porque o investidor pediu para conhecer alguém do departamento de análise de projetos. E você era a única disponível. Um arrepio percorreu sua espinha. Espere. Esse CEO de quem você está falando, ele tem cerca de 1,80 m, um olhar intimidador e um talento incrível para pegar pessoas dançando na hora errada. Melissa a encarou. Esse mesmo. Elisa quis afundar na cadeira. Não posso ir. Tenho um compromisso. Que compromisso? Tenho que alimentar meu peixe. Você tem um peixe? Não. Mas eu poderia ter. Melissa suspirou. Você não tem escolha. Você estará lá às 8. Elisa passou o resto do dia tentando inventar uma desculpa. Mas quando o relógio marcou 19h30, ela sabia que estava sem opções. Ou ao restaurante precisamente às 8, apenas para perceber que era um daqueles lugares caros onde o único prato custava tanto quanto seu aluguel. A iluminação era fraca, a atmosfera sofisticada e os garçons usavam luvas brancas. Ela se sentiu deslocada só de respirar ali. Ethan já estava sentado a uma mesa no canto. Quando a viu, ele simplesmente ergueu uma sobrancelha, não parecendo surpreso. Ela se aproximou e sentou-se. Antes que você diga qualquer coisa, só quero deixar claro que estou aqui sob coação. Bom saber. Vou pedir ao garçom para anotar isso. Ela pegou o cardápio e olhou os preços. Meu Deus. Tem um prato aqui que custa mais que minha geladeira. Se quiser, pode pedir. Prefiro ficar com minha geladeira. Pelo menos ela não desaparece depois de 5 minutos. Ethan fechou o cardápio e a observou por um momento. Você sempre fala tanto quando está nervosa. Sim. E quando estou animada? E quando estou entediada? E quando estou? Bem, basicamente sempre. Eu percebi. O garçom chegou e anotou os pedidos. Elisa tentou parecer profissional, mas não conseguia ignorar o quão ridiculamente à vontade Ethan parecia naquele lugar enquanto ela ainda estava descobrindo como segurar os talheres corretamente. O investidor ainda não havia chegado, deixando apenas os dois presos em um jantar inesperado. Então, começou Ethan. Você inventou algum novo apelido para os relatórios? Estou-me controlando, mas tenho um gráfico salvo nos meus rascunhos chamado A Montanha-Russa do Desespero. Ele balançou a cabeça, mas pela primeira vez, ele realmente parecia estar gostando da conversa. O jantar continuou com uma atmosfera surpreendentemente leve. Ethan parecia menos rígido do que o normal, e Elisa até começou a relaxar. Mas, como sempre, algo tinha que dar errado. Quando o prato principal chegou, a comida parecia deliciosa. Mas após a primeira mordida, algo estava estranho. Ethan pigarreou e levou a mão à garganta. Você está bem? Perguntou Elisa. Ele assentiu, mas seus olhos estavam começando a lacrimejar. Ethan, você está ficando vermelho. Está, sob controle. Você é alérgico a alguma coisa? Ele hesitou antes de responder. Camarão. Um garçom que passava quase deixou cair a bandeja ao ouvir aquilo. Mas senhor, seu prato contém camarão. Os olhos de Elisa se arregalaram. Você pediu algo a que é alérgico. Ethan pareceu desconfortável. Eu.
Não percebi. Elisa perdeu a paciência. Você não percebeu. Como alguém que é alérgico não percebe que está pedindo exatamente o que não pode comer. Ele pigarreou. Eu estava distraído. Você poderia ter morrido por distração. O garçom rapidamente interveio. Podemos trazer um anti-histamínico, senhor. Elisa se levantou. Não precisa. Eu tenho um na minha bolsa. Ethan olhou para ela, cético. Você carrega remédio para alergia com você? Gosto de estar preparada. Ou apenas propensa a acidentes? Ela tirou o remédio e entregou a ele. Aqui. Tome isso antes que eu tenha que chamar uma ambulância e acabar nas manchetes como estagiária inexperiente mata CEO em restaurante chique. Ethan tomou o comprimido e, depois de alguns minutos, a vermelhidão começou a desaparecer. O investidor finalmente chegou, mas o jantar já tinha sido um desastre completo. Ao saírem do restaurante, Ethan suspirou. Bem, esse foi um jantar interessante. Sim, aprendi muito. Ele ergueu uma sobrancelha. Como o quê? Que você não presta atenção suficiente aos seus pedidos de comida e que sou uma excelente resgatadora de CEOs imprudentes. Ele deu um leve sorriso. Vou anotar isso no meu próximo relatório. Ela riu. Por favor, liste como plano de prevenção de catástrofes alimentares. Ele balançou a cabeça, mas não parecia irritado. Boa noite, Elisa. Boa noite, chefe. Ela se virou e foi embora, mas sentiu que algo havia mudado. Ethan também ficou ali por um momento, observando-a ir. Ele ainda não tinha certeza do que fazer com aquela estagiária desajeitada e impossível de ignorar. Mas uma coisa era certa. Ela tinha uma maneira única de transformar qualquer situação em um espetáculo completo. Na manhã seguinte, Elisa chegou ao escritório, sentindo-se mais confiante do que nos dias anteriores. Apesar do desastre ocasional, ela ainda estava empregada, e por alguma razão desconhecida, Ethan Fisher não parecia querer jogá-la pela janela. Considerando o jantar da noite anterior, onde ela praticamente salvara a vida dele, talvez ele estivesse até começando a vê-la de forma diferente. Ela caminhou pelo departamento de análise de projetos e sentou-se em sua mesa, respirando fundo. Estava determinada a ter um dia calmo e sem erros. Mas seus planos começaram a desmoronar no momento em que Melissa apareceu ao seu lado com uma expressão séria. Você vai trabalhar diretamente com o CEO esta semana. Elisa pescou algumas vezes, esperando que Melissa caísse na gargalhada e dissesse que era apenas uma piada. Mas sua chefe não parecia nem um pouco divertida. O que você quer dizer? Ele quer que você revise alguns relatórios do Departamento de Tecnologia e prepare um resumo para ele. Elisa franziu a testa. Eu? Sim. Mas sou apenas uma estagiária. Ele pediu especificamente por você. O estômago de Elisa deu um nó. Ethan queria que ela trabalhasse diretamente com ele. Depois de tudo que ela tinha feito nos últimos dias. O que estava acontecendo? Você tem certeza que ele não quer apenas que eu vá organizar os cabos da sala de ti? Positivo. Sem outra escolha, ela pegou seus materiais e se dirigiu ao andar executivo, onde ficava o escritório do CEO. Quando entrou, encontrou Ethan sentado atrás de uma enorme mesa de vidro, folheando um relatório. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Você está aqui pronta para um trabalho sério ou para outra cena de comédia? Elisa pressionou os lábios e colocou a pasta na mesa dele. Vou-me concentrar para evitar qualquer gafe. Isso deve exigir um esforço monumental. Ela se sentou e começou a revisar os documentos que Ethan lhe entregou. Para sua surpresa, o trabalho era realmente interessante. Ele queria que ela resumisse várias propostas para um novo projeto de expansão, destacando seus pontos fortes e fracos. Por um tempo, tudo correu relativamente bem. Elisa conseguiu se concentrar e, uma vez totalmente imersa nos relatórios, até esqueceu que ele estava lá. Mas então, como se o universo simplesmente não permitisse a ela um momento de paz, sua caneta escorregou de sua mão e caiu no chão. Ela se abaixou para pegá-la e, no processo, bateu a cabeça na quina da mesa. O impacto foi forte o suficiente para fazê-la soltar um pequeno gemido. Ethan olhou para ela por cima dos papéis. Você está bem? Perfeitamente. Apenas testando a durabilidade da minha testa. Ele suspirou e voltou ao relatório, como se já estivesse acostumado a esse tipo de coisa vindo dela. Depois de algumas horas de trabalho, Ethan finalmente fechou um dos arquivos e olhou para ela. O que você achou dos relatórios? Elisa folheou suas anotações e começou a explicar. A proposta da equipe de desenvolvimento parece interessante, mas há algumas lacunas no orçamento. Eles estão estimando um custo menor do que seria realisticamente necessário para a implementação do projeto.
Ele assentiu. E a outra proposta? A equipe de inovação tem um conceito sólido, mas o cronograma deles é irrealista. Eles esperam uma entrega que ninguém conseguiria cumprir sem dobrar a equipe. Ethan estudou as anotações dela por um momento. Você fez um bom trabalho. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Um bom trabalho. Elisa sorriu. Isso foi um elogio. Não se acostume. Ela riu. Vou lembrar disso para sempre. O resto do dia correu surpreendentemente bem, mesmo com algumas gafes ocasionais. Elisa conseguiu contribuir para as reuniões e organizar as informações de que Ethan precisava. No entanto, havia um problema. O escritório inteiro começou a perceber que Ethan estava prestando mais atenção a ela do que o normal. Fofocas começaram a se espalhar pelos corredores. Durante o intervalo para o café, Elisa percebeu seus colegas sussurrando enquanto olhavam em sua direção. Você viu? Ele a chamou de novo para revisar os relatórios. De jeito nenhum. Ethan nunca se interessa por ninguém assim. Você acha que está rolando alguma coisa? Elisa quase derramou o café ao ouvir aquilo. O que eles estavam insinuando? Ela precisava deixar claro que isso não significava nada. Ethan era seu chefe. Isso era tudo. Mas quanto mais ela tentava ignorar os boatos, mais eles pareciam crescer. Durante uma reunião de departamento, alguém sugeriu brincando que fizessem apostas sobre quanto tempo levaria para Ethan e Elisa se envolverem. A reação dela foi imediata. Espere. O quê? Melissa tentou esconder o sorriso. Não se preocupe, é só uma piada. Uma piada que está se transformando em um reality show. Bem, ninguém nunca viu o CEO agir assim antes. Elisa enterrou o rosto nas mãos. Ele está apenas me testando. Para ver se consigo fazer o trabalho direito. Claro, claro. Ela olhou para Elisa, que não parecia convencida. O que isso quer dizer? Nada. Apenas que ele não costuma testar as pessoas assim. Os boatos continuaram se espalhando e, para piorar, Elisa começou a notar que Ethan parecia mais relaxado perto dela. Durante as reuniões, ele não apenas ouvia suas sugestões, mas também fazia perguntas e discutia ideias abertamente. Se ela cometia um erro, ele não era tão rígido com ela quanto com os outros. E isso só alimentava ainda mais as fofocas. Uma tarde, enquanto revisava um arquivo, Elisa percebeu Ethan observando-a com uma expressão pensativa. O quê? Ele ergueu uma sobrancelha. Nada. Só estou me perguntando como alguém tão caótico pode ser tão eficiente ao mesmo tempo. Ela sorriu. É um dom raro. Ele fechou um dos relatórios e recostou-se na cadeira. Tenho que admitir, você trouxe um pouco de energia para o escritório. Ela cruzou os braços. Você está dizendo que sou um furacão? Sim, mas um furacão que, de alguma forma, organiza arquivos no meio da destruição. Ela riu. Vou encarar isso como um elogio. Parecia uma troca comum, mas para a equipe do escritório, acostumada ao comportamento sério e reservado de Ethan, era praticamente uma apresentação ao vivo. Cada conversa entre os dois era analisada com a mesma empolgação de um jogo de campeonato. Elisa não sabia o que era mais estranho, a fofoca ou o fato de que, de alguma forma, Ethan não parecia se importar com isso. Ela se perguntava se ele sequer percebia o quanto as pessoas estavam falando. Se percebia, parecia determinado a ignorar. O que era exatamente o que ela deveria estar fazendo. Mas, por alguma razão, era difícil ignorar o jeito como ele às vezes olhava para ela, como se estivesse tentando decifrar algo que nem mesmo ele conseguia explicar direito. E só isso já era suficiente para deixá-la inquieta. Elisa estava acostumada a ser o centro das atenções no escritório, mas nada poderia tê-la preparado para o nível de especulação que tomou conta da empresa depois daquela semana. A simples presença dela no andar executivo era suficiente para fazer os funcionários trocarem olhares desconfiados. Toda vez que ela saía do escritório do CEO, ouvia sussurros nos corredores e sorrisinhos escondidos atrás das telas dos computadores. Ela tentou ignorar. Estava ali para trabalhar, não para alimentar fofocas. Mas algumas conversas eram impossíveis de não ouvir. Ouvi dizer que o CEO vai se casar. Elisa quase engasgou com o café. O quê? As duas funcionárias que estavam conversando congelaram quando perceberam que ela estava por perto. Ah, você não sabia? Elisa piscou. Não, e acho que não sou a única. Bem, aparentemente é um casamento arranjado, um contrato entre famílias ricas ou algo assim. Elisa cruzou os braços. Isso parece coisa de novela. Mas faz sentido. Ethan é muito reservado.
Ele nunca foi visto em um relacionamento público. Elisa ficou quieta. Não era da conta dela, claro, mas por alguma razão, o pensamento a deixou inquieta. O resto do dia se arrastou. Sua produtividade despencou e toda vez que tentava se concentrar nos relatórios, sua mente divagava para a suposta noiva misteriosa de Ethan. No final do dia, ela decidiu que só havia uma maneira de obter respostas. Quando bateu na porta do escritório do CEO e entrou, encontrou Ethan, como sempre, focado em um relatório. Ele ergueu os olhos por um segundo antes de voltar ao trabalho. Algum problema? Elisa respirou fundo e foi direto ao ponto. Você está noivo? Ethan parou de escrever. Houve um longo silêncio antes que ele lentamente pousasse a caneta e recostasse na cadeira, estudando-a com uma expressão curiosa. O que te faz pensar isso? Ela cruzou os braços. O escritório inteiro está falando sobre isso. Ele suspirou, esfregando as têmporas. Fofoca de escritório se espalha mais rápido que e-mails. Então não é verdade. Ethan hesitou um segundo a mais do que ela gostaria. Depende de como você olha para isso. Elisa franziu a testa. Essa é uma maneira muito sofisticada de dizer talvez. Ele deu um leve sorriso, como se achasse tudo aquilo divertido. E se fosse verdade? Isso mudaria alguma coisa para você? Ela piscou, pega de surpresa pela pergunta. Não. É que, ela não sabia como terminar a frase. Ethan observou a reação dela por um momento, depois voltou ao relatório como se a conversa tivesse terminado. Acho que você já tem sua resposta. Elisa saiu do escritório, sem ter certeza do que estava sentindo. Se fosse verdade, porque ele simplesmente não diria. E porque o pensamento dele estar noivo a incomodava tanto. No dia seguinte, os boatos sobre o noivado dele apenas se intensificaram. Alguns diziam que a noiva era uma socialite de uma família influente, enquanto outros insistiam que ela era uma misteriosa empresária do exterior. Elisa tentou ignorar, mas seu cérebro não a deixava. E antes que percebesse, ela se viu dando conselhos amorosos a Ethan. Começou de forma inocente. Se você realmente está noivo, deveria planejar algo romântico para surpreendê-la. Ethan, que estava revisando um contrato, parou no meio da frase e olhou para ela. Com licença. Estou falando sério. Você não parece o tipo que se preocupa com essas coisas, mas as mulheres gostam de gestos inesperados. Isso é um fato comprovado ou apenas mais uma de suas teorias espontâneas? Senso comum. Ele fechou o contrato e cruzou os braços. E que tipo de gesto inesperado você recomendaria? Um jantar especial. Algo bem pensado com um toque pessoal. Ele ficou em silêncio por um momento. Um jantar, então. Sim, mas não qualquer jantar. Tem que mostrar que você realmente se importa. Ethan apoiou o queixo na mão e a estudou pensativamente. Tudo bem, vou planejar um jantar. Elisa sentiu um aperto no peito, mas forçou um sorriso. Isso é ótimo. No dia seguinte, ela ouviu um grupo de funcionários falando sobre um jantar que Ethan supostamente havia planejado para aquela noite. Seu estômago afundou. Afinal, fora ela quem havia sugerido. Era isso. O CEO da empresa ia sair para um jantar romântico com sua noiva misteriosa. E era tudo culpa dela. E então, sem pensar, ela decidiu que tinha que ver por si mesma. Pegou um táxi e se dirigiu discretamente ao restaurante que haviam mencionado. Assim que chegou, encontrou uma mesa reservada com um jantar elaborado montado, esperando. Mas algo estava errado. A mesa estava vazia. E então, ela sentiu alguém se aproximando por trás. Elisa. Ela se virou e encontrou Ethan parado ali, sua expressão uma mistura de diversão e incredulidade. O que você está fazendo aqui? Ela abriu a boca, mas nenhuma resposta razoável veio à mente. Eu ouvi sobre o jantar e... Ele ergueu uma sobrancelha. E decidiu-me seguir. Eu só queria ter certeza de que tudo estava bem. Ele cruzou os braços. Tudo bem, então me diga, onde está minha noiva? Elisa piscou. Eu que deveria estar te perguntando isso. Ethan soltou um suspiro, pegou um guardanapo e o colocou sobre a mesa vazia. Não há noiva. Ela congelou. O quê? Ele gesticulou em direção à mesa vazia. Este foi o jantar especial que você sugeriu. Elisa sentiu o rosto queimar. Você estava brincando comigo o tempo todo. Ethan deu um sorriso sutil. Eu queria ver até onde você iria com essa história. Ela queria afundar no chão. Não acredito nisso. Ele pegou o cardápio e olhou para ela.
Já que você está aqui, podemos muito bem ter um jantar de verdade. Ela hesitou, mas então percebeu que, no fundo, sentia-se aliviada. Ele não estava noivo. Ele só queria provocá-la. E, por alguma razão, esse pensamento a fez sorrir. Elisa ainda estava tentando processar a revelação de que a história do noivado não passava de uma das brincadeiras de Ethan. O que a confundia ainda mais era que ele parecia estar gostando da reação dela, como se estivesse esperando para ver o que ela faria a seguir. Ela lentamente se sentou, ainda um pouco em choque. Então tudo isso foi apenas um teste. Ethan folheou o cardápio calmamente. Não exatamente um teste, mas eu estava curioso para ver o que você faria se pensasse que eu realmente estava noivo. Ela estreitou os olhos. E o que você aprendeu com isso? Ele olhou para ela por um momento antes de responder. Que você não lida muito bem com a curiosidade. Elisa bufou e pegou o cardápio, tentando se concentrar na comida. Mas seu coração ainda estava acelerado. Não porque ele a havia enganado, mas porque, por alguma razão, ela se sentia incrivelmente aliviada por saber que ele não estava noivo de ninguém. O garçom veio anotar os pedidos, e Elisa tentou agir normalmente. Já que estou aqui, posso muito bem aproveitar. Mas só para você saber, ainda estou brava com você. Ethan deu um pequeno sorriso. Justo. O jantar começou calmamente, com conversas sobre trabalho e os desafios do projeto que estavam revisando. Elisa percebeu que quando Ethan não estava agindo como um CEO intimidador, ele podia realmente ser uma boa companhia. Diga-me uma coisa, disse ela, cortando um pedaço de sua refeição. Porque ninguém parece saber nada sobre sua vida pessoal. Você mantém esse ar de mistério que enlouquece as pessoas de curiosidade. Ele pousou os talheres e deu a ela um sorriso pequeno e conhecedor. Porque quanto menos as pessoas sabem sobre você, menos elas têm sobre o que especular. Bem, funcionou, mas também criou uma quantidade insana de boatos. As pessoas sempre gostam de inventar histórias quando não têm respostas. Elisa sorriu. Acho que é por isso que elas adoram fofocar tanto sobre nós. Ethan estudou por um momento antes de responder. E o que você acha dessa história? Ela piscou, surpresa com a pergunta. Que história? Aquela que estão criando sobre nós. Ela engoliu em seco. Bem, é só uma história, certo? Ele assentiu lentamente, os olhos ainda fixos nos dela. Se você diz. Um breve silêncio encheu o ar e Elisa sentiu a necessidade de mudar de assunto antes que o jantar tomasse um rumo que ela não estava preparada para lidar. Então, você tem algum hobby? Algo que faz fora do trabalho? Ethan pensou por um momento. Gosto de cozinhar. Os olhos dela se arregalaram. Você está brincando. Ele balançou a cabeça. É uma das poucas vezes que consigo me concentrar em algo sem ser interrompido por e-mails e reuniões. Elisa sorriu. Nunca imaginei você em uma cozinha. Aposto que você tem um avental super formal e só cozinha pratos dignos de um restaurante 5 estrelas. Ele deu de ombros. Gosto de pratos simples. O importante é o sabor. Então isso significa que você faz miojo gourmet? Ele riu baixinho. Nunca tentei. Mas agora estou curioso para ver se isso existe. Ela riu genuinamente. Posso te encher. Inar. O jantar continuou com uma conversa inesperadamente leve. Quando terminaram a refeição, Ethan chamou o garçom para pagar. Mas Elisa o impediu. Eu deveria pagar minha parte. Ele ergueu uma sobrancelha. Quem te arrastou até aqui em primeiro lugar? Ela revirou os olhos. Você. Então deixe-me pagar. Ela suspirou, mas não discutiu. Quando saíram do restaurante, a noite estava fria e Elisa cruzou os braços, arrependendo-se de não ter trazido um casaco. Ethan percebeu e, sem dizer uma palavra, tirou o próprio casaco e o colocou sobre os ombros dela. Ela piscou, surpresa. Você não precisa fazer isso. Você está tremendo. Ela abaixou a cabeça e segurou o casaco, sentindo o cheiro dele no tecido. Obrigada. Eles caminharam juntos até o estacionamento em silêncio. Quando chegaram ao carro de Ethan, ele se encostou na porta e olhou para ela. Tenho que admitir uma coisa. Ela olhou para ele. O quê? Você tem um talento natural para bagunçar tudo ao seu redor. Ela riu. Isso é um elogio ou uma crítica? Um pouco dos dois. Ela desviou o olhar, sorrindo. E você tem um talento natural para me deixar sem palavras. Ele abriu a porta do carro para ela e Elisa entrou, ainda segurando o casaco sobre os ombros. A viagem de volta foi silenciosa, mas o silêncio entre eles não pareceu estranho.
Pelo contrário, pela primeira vez, ambos pareciam confortáveis, apenas compartilhando o mesmo espaço. Quando Ethan estacionou em frente ao prédio dela, Elise hesitou antes de sair. Obrigada pelo jantar. Ele assentiu. Foi mais interessante do que eu esperava. Ela sorriu. Espero que isso seja um elogio. Ele não respondeu, apenas observou enquanto ela saía do carro. Ela devolveu o casaco, mas antes de fechar a porta, inclinou-se levemente em direção a ele. Boa noite, Ethan. Ele hesitou por um momento antes de responder. Boa noite, Elisa. Ela fechou a porta e entrou no prédio, sentindo que algo havia mudado naquela noite, mas não tinha certeza do quê. Elisa tentou voltar à sua rotina normal de trabalho após o jantar inesperado com Ethan, mas algo parecia diferente. Ela não sabia dizer se era apenas sua percepção ou se algo realmente havia mudado na maneira como ele a tratava. Os olhares que ele lançava ao passar por seu departamento eram sutis, mas estavam lá. Antes, Ethan parecia apenas intrigado com o comportamento dela. Agora, parecia que ele estava analisando algo mais. E, para piorar, os boatos do escritório haviam se tornado ainda mais fortes. Toda vez que Elisa caminhava pelo corredor, ouvia os sussurros ficarem mais altos. Não era mais apenas o fato de ela trabalhar diretamente com Ethan que chamava a atenção das pessoas. Agora, todos falavam sobre o jantar do qual haviam descoberto. Durante o intervalo para o café, Melissa se aproximou dela com um sorriso travesso. Então, você e o CEO têm saído juntos. Elisa quase derrubou a xícara. O quê? Não. Melissa riu. Tudo bem, eu acredito em você. Mas metade do escritório não. Fui ao restaurante por acaso, só isso. Claro, e por acaso, ele estava esperando por você com uma mesa reservada. Elisa revirou os olhos. Você está piorando as coisas. Melissa se inclinou, curiosa. Mas, de verdade, o que realmente aconteceu? Elisa suspirou. Ele me enganou com aquele boato de noivado. Disse que ia sair para um jantar especial e eu fui verificar. Os olhos de Melissa se arregalaram. Você foi atrás dele. Não desse jeito. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Melissa sorriu com malícia. E o que aconteceu? Elisa hesitou. Ele disse que nunca houve noiva nenhuma. Melissa pareceu pensar por um momento. Então ele só queria ver o que você faria. Sim. Melissa riu. Ele é esperto. Elisa bufou. Ou ele simplesmente gosta de me enlouquecer. Ou ambos. Antes que Elisa pudesse responder, um funcionário do andar executivo apareceu e se aproximou delas. Elisa Martins. Ela se virou, surpresa. Sim. O Sr. Fisher quer vê-la em seu escritório agora. Um arrepio percorreu sua espinha. Agora? Sim. Ela trocou um olhar com Melissa, que ergueu as sobrancelhas, claramente animada com a situação que se desenrolava. Elisa respirou fundo e se dirigiu ao elevador, preparando-se mentalmente para o que quer que estivesse por vir. Quando entrou no escritório de Ethan, encontrou-o em sua mesa, como sempre, revisando documentos. Ele ergueu os olhos quando a viu. Feche a porta. Ela obedeceu, depois se sentou em frente a ele. Aconteceu alguma coisa? Ele entrelaçou os dedos e encarou por um momento antes de falar. Tenho uma proposta para você. Ela piscou. Isso não parece nada assustador. Ele ignorou o comentário. Preciso de uma acompanhante para um evento corporativo amanhã à noite. Ela piscou novamente, sem acreditar no que acabara de ouvir. Você está me pedindo para ser sua acompanhante em um evento? Sim. Elisa soltou uma risada nervosa. Isso é algum tipo de armadilha? Você sabe que não é. Ela cruzou os braços. Porque eu? Porque preciso de alguém que não seja entediante. Elisa inclinou a cabeça. Isso foi um elogio ou um insulto? Apenas uma observação. Ela respirou fundo. Não sei se isso é uma boa ideia. O escritório já está cheio de boatos. Se eu aparecer com você em um evento, eles vão me noivar no dia seguinte. Isso te incomoda? Ela hesitou antes de responder. Incomoda-me que as pessoas tirem conclusões erradas. Ethan recostou-se na cadeira. Então vai e prove que estão errados. Elisa percebeu que ele não era o tipo de pessoa que aceitava recusas facilmente. Isso é uma ordem. Não. Mas se você disser não, terei que levar alguém do conselho. E, honestamente, prefiro conversar com você do que com qualquer um deles. Ela ficou surpresa com a honestidade dele.
Você acabou de admitir que gosta da minha companhia. Ele deu um leve sorriso. Admiti que você não é entediante. Ela considerou por um momento. Que tipo de evento é este? Uma reunião de negócios. Nada muito formal. Ela pensou um pouco mais e suspirou. Tudo bem, mas com uma condição. Ethan ergueu uma sobrancelha. Qual é? Você não pode me deixar sozinha lá. Então você quer que eu fique perto? Ela revirou os olhos. Significa apenas que não quer ser jogada em um mar de estranhos. Ele assentiu. Combinado. Elisa saiu da sala sentindo que estava entrando em algo muito mais complicado do que imaginara. No dia seguinte, ela passou horas tentando encontrar a roupa perfeita para o evento. Queria parecer profissional, mas não excessivamente formal. Quando finalmente chegou ao local, encontrou Ethan esperando por ela na entrada. Como sempre, ele parecia impecável. Mas havia algo diferente. Ele a olhava de uma forma que ela não conseguia explicar direito. Ela parou ao lado dele. Pronta para encarar a noite? Ele deu um leve sorriso. Sempre. E juntos eles entraram no evento. Elisa tinha certeza de que nada naquela noite seria previsível. O salão do evento era grandioso, com enormes lustres de cristal e mesas perfeitamente arranjadas. O tipo de lugar que deixava claro que Elisa não pertencia ali. Ela olhou ao redor, tentando parecer à vontade. Homens e mulheres em trajes elegantes circulavam com taças de vinho na mão, discutindo investimentos e estratégias de mercado como se fossem tão simples quanto a previsão do tempo. Ethan, por outro lado, parecia completamente em casa. Assim que entraram, várias pessoas se aproximaram para cumprimentá-lo, e ele respondeu com acenos educados e conversas breves. Elisa tentou manter a compostura enquanto o seguia, mas sentiu todos os olhares sobre ela. E, para piorar, ela sabia exatamente o que aqueles olhares significavam. Todos estavam tentando descobrir quem ela era e porque estava ao lado do CEO da Dinax Corp. Você está bem? Ethan perguntou, baixando a voz enquanto se inclinava levemente em direção a ela. Ela respirou fundo e respondeu sem olhá-lo. Sinto que alguém está prestes a me investigar e descobrir que sou apenas uma estagiária que derrama café em relatórios. Ele reprimiu um sorriso. Você subestima sua capacidade de se destacar. Ela soltou uma risada seca. Não tenho certeza se isso é um elogio ou um aviso. Ethan estava prestes a responder quando uma mulher elegante se aproximou deles. Ethan, querido, há quanto tempo? Elisa observou a interação com curiosidade. A mulher parecia muito mais próxima de Ethan do que os outros convidados. Ele sorriu, embora sua expressão permanecesse profissional. Olivia, boa noite. A mulher voltou a olhar para Elisa, avaliando-a com um brilho de interesse nos olhos. E quem é esta? Ethan manteve sua expressão neutra. Elisa Martins, minha convidada para a noite. Elisa prendeu a respiração, sentindo o peso daquela apresentação. Olivia continuou sorrindo, mas sua curiosidade havia claramente se intensificado. Uma convidada, hein? Interessante. Elisa ofereceu um sorriso educado. Prazer em conhecê-la, Olivia. O prazer é todo meu. A mulher manteve os olhos em Elisa por um momento antes de se voltar para Ethan. Vejo que seu gosto por surpresas continua o mesmo. Ethan não respondeu. Ele simplesmente deu um leve sorriso. Assim que Olivia se afastou, Elisa soltou um suspiro aliviado. Quem era ela? Olivia Weston, investidora. E o que foi aquilo? Parecia que ela estava me escaneando com visão de raio-x. Ela gosta de entender o que está acontecendo ao seu redor. Elisa estreitou os olhos. Então isso significa que ela está tentando descobrir o que está acontecendo entre nós. Ethan olhou para ela com um sorriso sutil. E você acha que há algo acontecendo? Ela abriu a boca, depois a fechou. Não queria dizer nada que pudesse ser mal interpretado. Antes que pudesse uma resposta inteligente, um grupo de empresários se aproximou de Ethan para conversar. Elisa aproveitou a oportunidade para se afastar discretamente. Precisava de um momento para respirar. Ela caminhou até a mesa de bebidas e pegou um suco. Enquanto dava um gole, ouviu uma voz masculina ao seu lado. Você é a mulher do momento. Ela se virou e viu um homem alto em um terno perfeitamente cortado, olhando para ela com um sorriso intrigado. Com licença. Todos aqui estão tentando descobrir quem você é. Ela deu um sorriso educado. Não há muito que descobrir. Difícil de acreditar quando você aparece com Ethan Fisher. Ela estreitou os olhos. Você o conhece bem.
Bem o suficiente para saber que ele não costuma trazer acompanhantes para eventos. Ela tomou outro gole de suco e olhou ao redor como se procurasse uma distração. E quem é você? Desculpe. Onde estão meus modos? Ele estendeu a mão. Logan Pierce. Trabalho no setor de tecnologia. Ela apertou a mão dele, Elisa Martins. Estagiária na Dinax Corp, certo? Ela piscou, surpresa. Como você sabe disso? Ele deu um sorriso conhecedor. Digamos apenas que tenho boas fontes. Elisa não teve tempo de processar essa informação porque, no instante seguinte, Ethan apareceu ao lado deles, sua expressão séria. Pierce. Fisher. Os dois trocaram um olhar tenso, como se houvesse uma história complicada entre eles. Elisa imediatamente sentiu a mudança na atmosfera. Vocês já se conhecem. Logan manteve o sorriso. Digamos apenas que já trabalhamos em lados opostos algumas vezes. Ethan não desviou o olhar. E ainda trabalhamos. Elisa achou melhor ficar fora daquela conversa. Logan pegou uma taça de vinho da mesa e olhou para ela. Foi um prazer conhecê-la, Elisa. Espero que nos encontremos novamente. Então, com um último olhar para Ethan, ele se afastou. Elisa permaneceu em silêncio por um momento antes de se virar para Ethan. O que foi isso? Nada com que você precise se preocupar. Você claramente não gosta dele. Ethan cruzou os braços. Logan gosta de criar confusão. Ele sempre tenta se intrometer nos assuntos dos outros. E eu sou assunto de alguém agora. Ele sustentou o olhar dela por um momento antes de responder. Você é minha estagiária. Ela cruzou os braços. Isso não responde à minha pergunta. Ele soltou um suspiro profundo e passou a mão pelo cabelo, parecendo frustrado consigo mesmo. Eu só não gosto quando ele chega perto demais. Elisa não tinha certeza de como interpretar aquilo. Mas antes que pudesse insistir mais, uma nova rodada de cumprimentos começou, puxando-a de volta para o fluxo do evento. A noite passou em um piscar de olhos de conversas formais e olhares sutis entre ela e Ethan. Ele nunca a deixava sozinha por muito tempo, como se estivesse sempre de olho em qualquer um que tentasse se aproximar demais. Quando finalmente saíram, Elisa sentiu-se aliviada por deixar o ambiente formal para trás. No carro, o silêncio entre eles parecia mais pesado do que o normal. Ela decidiu quebrá-lo. Então, Logan Pierce parece gostar de te provocar. Ethan manteve os olhos na estrada. Ele gosta de testar limites. Ela se inclinou levemente em direção a ele. E o que exatamente ele estava tentando testar comigo? Ethan olhou para ela por um segundo antes de responder. Isso é algo que só ele pode responder. Elisa percebeu que não conseguiria nada mais dele naquela noite. Ela suspirou e olhou pela janela. Aquela noite fora mais reveladora do que ela esperava. E agora, mais do que nunca, ela se sentia envolvida em um jogo que estava apenas começando a entender. Na manhã seguinte ao evento, Elisa acordou com uma sensação estranha. Não era apenas o fato de ter passado a noite rodeada por executivos de negócios ou de ter sido analisada como uma espécie de mistério. Algo sobre aquela noite ainda pairava em sua mente. A tensão entre Ethan e Logan Pierce. Ela nunca tinha visto Ethan tão fechado e protetor antes. Claro, ele sempre foi reservado e controlado. Mas no evento, ele fora diferente. A partir do momento em que Logan se aproximou dela, Ethan ficou mais alerta. Mais intenso. E isso a deixou curiosa. Quando chegou ao escritório, percebeu que os boatos só tinham aumentado. Então, nossa querida estagiária foi promovida a acompanhante oficial do CEO. Um colega brincou. Ele nunca levou ninguém a um evento antes. Você tem certeza que não há nada mais acontecendo? Melissa sussurrou ao lado dela. Elisa revirou os olhos. Vocês todos não têm trabalho a fazer. Temos, mas fofoca é mais interessante. Balançando a cabeça, ela se dirigiu à sua mesa, determinada a ignorar a conversa fiada. Mas sua determinação não durou muito. Alguns minutos depois de se sentar, uma nova notificação de e-mail apareceu. Assunto: escritório do CEO. Agora. O coração de Elisa deu um pulo. Ela fechou o laptop, pegou o caderno e subiu para o andar executivo. Quando entrou no escritório de Ethan, ele já a esperava. Feche a porta. Ela fez o que ele pediu, mas cruzou os braços. Isso parece sério. Ele ergueu os olhos dos documentos e gesticulou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Ela sentou, sentindo a tensão no ar. O que é? Ethan recostou-se na cadeira e a observou por um momento antes de falar.
Logan Pierce me ligou esta manhã. Elisa piscou surpresa. E o que ele queria? Ele perguntou sobre você. Ela franziu a testa. Sobre mim? Sim. Ele quer te oferecer um emprego na empresa dele. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Ethan manteve a expressão séria. Ele quer que você trabalhe para ele. Elisa ficou em silêncio por um momento, tentando processar o que acabara de ouvir. Mas por quê? Ele acha que você tem potencial. Ela soltou uma risada nervosa. Isso não faz sentido. Sou apenas uma estagiária. Ethan estreitou os olhos. Você realmente acredita nisso? Ela hesitou. Bem, sim. Ele balançou a cabeça. Elisa, você não percebe o impacto que tem. Ela corou levemente. Você está exagerando. Ele a estudou por um momento antes de continuar. Você pretende aceitar a oferta? Elisa franziu a testa. Você quer que eu aceite? Ethan não respondeu imediatamente. Seu olhar permaneceu fixo nela, como se avaliasse sua reação. Eu quero saber o que você quer. Ela suspirou e recostou-se na cadeira. Não sei. Tudo aconteceu tão rápido, e eu nem confio no Logan. Ethan assentiu. Então estamos na mesma página. Ela olhou para ele com atenção. Porque sinto que você já sabia que ele ia fazer isso. Ele apoiou os cotovelos na mesa. Logan nunca faz nada sem um motivo oculto. Ele está tentando usar você para me atingir. Elisa engoliu em seco. Isso parece mais sério do que eu pensava. Por quê? O silêncio se instalou entre eles. Finalmente, Elisa respirou fundo e sorriu. Acho que devo me preparar para outro capítulo nesta novela corporativa. Ethan sorriu com desdém. Você faz parte dela há muito tempo. Ela se levantou, ainda processando a conversa deles. Não se preocupe, Ethan. Não vou a lugar nenhum. Ele assentiu e, pela primeira vez, pareceu relaxar um pouco. Elisa saiu do escritório de Ethan com o coração acelerado. O que antes fora um jogo de provocações e mal-entendidos agora parecia muito mais sério. Logan Pierce não estava apenas tentando recrutá-la. Ele queria usá-la contra Ethan. E a pergunta que não saía de sua mente era, porquê? O resto do dia se arrastou. Elisa tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos continuavam voltando para a conversa com Ethan. Ele parecia mais preocupado do que ela jamais o vira antes. Como se, pela primeira vez, algo realmente tivesse escapado de seu controle. E, por alguma razão, isso a perturbou. Já era tarde quando ela percebeu que ainda estava no escritório. A maioria das pessoas havia saído, e apenas algumas luzes permaneciam acesas. Então ela ouviu um barulho. Quando se virou, viu Ethan parado na porta, observando-a. Você ainda está aqui? Ele perguntou. Ela sorriu, tentando aliviar o clima. Poderia te perguntar o mesmo. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Tinha alguns documentos para revisar, mas parece que você também perdeu a noção do tempo. Ela suspirou e recostou-se na cadeira. Eu só precisava clarear a cabeça. Ethan ficou quieto por um momento antes de se aproximar e sentar na cadeira ao lado dela. Quer conversar? Ela sorriu, surpresa com o tom dele. Isso é um convite para desabafar. Só se você quiser. Ela olhou para ele por um momento, tentando entender por que aquele homem, que sempre parecera tão distante, agora parecia disposto a ouvir. É sobre tudo, ela finalmente disse. O evento, os boatos, o Logan. Eu nem sei como vim parar aqui. Ethan assentiu lentamente. A verdade é que você sempre esteve no centro de tudo, mesmo que não percebesse. Isso não me faz sentir melhor. Ele deu um leve sorriso. Mas significa que você não é tão invisível quanto pensa. Ela respirou fundo e baixou o olhar. Você ficou realmente preocupado quando Logan me ofereceu um emprego, não foi? Ele hesitou por um segundo antes de responder. Sim. Por quê? Ele se inclinou levemente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Porque eu sei do que ele é capaz. Ela franziu a testa. Você fala como se ele fosse algum tipo de vilão de filme. Ethan soltou uma risada baixa. Ele não é um vilão, mas joga para ganhar, e ele descobriu algo sobre você que pode usar contra mim. Elisa piscou. E o que exatamente ele descobriu? Ele sustentou o olhar dela por um longo momento antes de responder. Que você é importante para mim. O coração de Elisa deu um pulo.
Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ethan manteve os olhos nela, esperando. Ela sentiu o rosto esquentar. Você está brincando? Ele balançou a cabeça. Nunca estive mais sério. O silêncio se instalou entre eles, preenchido por algo que Elisa não conseguia definir direito. Finalmente, Ethan se levantou e colocou as mãos nos bolsos. Está tarde. Vou-te levar para casa. Ela hesitou por um segundo, tentando processar tudo o que acontecera nos últimos minutos. Mas, por alguma razão, não queria ficar sozinha. Ok. Eles saíram do escritório juntos e, pela primeira vez, o silêncio entre eles não pareceu desconfortável. Pelo contrário, parecia que algo finalmente havia mudado. E Elisa sabia que, depois daquela noite, nada mais seria o mesmo. O silêncio entre Elisa e Ethan naquela noite falou mais alto do que qualquer conversa. Algo havia mudado entre eles, e ela sabia que não podia mais ignorar. O problema era, o que ela deveria fazer com essa nova constatação? Os dias seguintes foram estranhamente normais, o que só fez a tensão entre eles aumentar. Ethan não mencionou Logan novamente, nem o evento, nem nada do que ele havia dito a ela naquela noite no escritório. Mas Elisa percebeu os olhares. Os momentos em que ele hesitava antes de sair do escritório dela, como se estivesse prestes a dizer algo, mas mudasse de ideia. Até que um dia, aconteceu. Elisa estava no meio do trabalho, organizando um relatório, quando recebeu um e-mail sem assunto. Pode-me encontrar no terraço em 10 minutos. Ela franziu a testa. Não era algo que costumava receber, especialmente não de Ethan. Mas, por alguma razão, seu coração começou a bater mais rápido. Ela tentou agir naturalmente ao sair do escritório e se dirigir ao terraço. Quando abriu a porta, o vento frio atingiu seu rosto, e então ela viu Ethan parado ali, de costas para ela, olhando para a cidade. Você me chamou? Ela perguntou, hesitante. Ele se virou lentamente e, pela primeira vez, Elisa percebeu que ele parecia nervoso. Sim. Ela cruzou os braços. Tudo bem, o que está acontecendo? Ele respirou fundo e se aproximou. Passei os últimos dias tentando encontrar a melhor maneira de dizer isso. Ela franziu a testa. Dizer o quê? E então, antes que ela pudesse reagir, Ethan enfiou a mão no bolso e se ajoelhou. O coração de Elisa parou. Literalmente parou. O quê? O que você está fazendo? Ele segurava uma pequena caixa preta na mão e a abriu para revelar um anel de diamante brilhando à luz do sol. Estou-te pedindo em casamento. Elisa piscou, depois piscou novamente. Você bateu a cabeça em algum lugar? Ethan riu, mas sua expressão permaneceu séria. Não. Isso é algum tipo de piada? Elisa. Ela cobriu o rosto com as mãos por um segundo antes de olhá-lo novamente. Ethan, você tem certeza disso? Ele pegou a mão dela. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Elisa sentiu uma onda de emoção tomá-la. Mas por quê? Ele sorriu suavemente. Porque você me faz rir. Porque você me desafia. Porque desde que você entrou na minha vida, tudo ficou mais interessante. Ela soltou uma risada nervosa. Isso parece mais uma oferta de emprego do que um pedido de casamento. Ele balançou a cabeça, rindo também. Elisa Martins. Você quer se casar comigo? Ela olhou para ele, ainda atordoada, depois para o anel. E de repente, ela soube a resposta. Sim. Ethan sorriu, deslizou o anel no dedo dela e, em um movimento rápido, levantou-se e a puxou para um beijo que quase a fez perder as forças nas pernas. A equipe do escritório, que havia se reunido silenciosamente para observar pelas portas de vidro do terraço, explodiu em vivas e aplausos. Elisa se afastou de Ethan apenas o suficiente para olhar para seus colegas de trabalho, horrorizada. Vocês estavam assistindo? Melissa sorriu. Claro. Este é um evento histórico. Ethan apenas riu, mantendo Elisa perto. Acho que não há mais dúvidas sobre os boatos agora. Ela revirou os olhos, mas sorriu. Sim, mas pelo menos desta vez, os boatos são verdadeiros. O casamento aconteceu alguns meses depois, e foi exatamente como Elisa nunca imaginou que seria. Perfeito. Ela nunca sonhara com um casamento luxuoso, mas Ethan insistiu que queria algo memorável. Então eles encontraram um meio-termo. Foi uma cerimônia ao ar livre com decoração elegante, mas simples. Flores brancas e luzes suaves criaram uma atmosfera calorosa e encantadora. Elisa usava um vestido simples, mas deslumbrante, e sentia como se toda a sua vida a tivesse levado àquele momento.
Enquanto caminhava pelo corredor em direção a Ethan, seu coração disparou mais do que nunca. Ele estava lá esperando por ela. Com aquele olhar que fazia tudo valer a pena. Os votos foram sinceros e, claro, tiveram um toque de humor. Quando chegou a vez de Elisa, ela segurou a mão de Ethan e disse: "Prometo-te amar nos dias bons e ruins. Prometo sempre carregar um comprimido para alergia caso você peça camarão sem perceber." Todos riram, inclusive Ethan. Ele sorriu antes de responder: "E eu prometo te amar em todos os momentos. Mesmo quando você decidir reorganizar minha gaveta de canetas sem minha permissão." A plateia caiu na gargalhada. Quando finalmente disseram o tão esperado sim e se beijaram, Elisa sentiu como se o mundo inteiro desaparecesse por um momento. Agora, eles eram oficialmente marido e mulher, e nada poderia ser melhor do que isso. Ou pelo menos, era o que ela pensava. Um ano depois, a vida era completamente diferente. Elisa e Ethan estavam casados, felizes e equilibrando perfeitamente o trabalho e a vida pessoal. E então veio a notícia que mudaria tudo. Elisa encarou o teste de gravidez por um longo momento. Piscou, respirou fundo e olhou novamente. O resultado não havia mudado. Ela estava grávida. Seu coração disparou. Como ela contaria a Ethan? Ele chegaria do trabalho em poucos minutos, e ela sabia que não conseguiria manter o segredo por muito tempo. Então, ela decidiu fazer da maneira mais criativa possível. Quando Ethan chegou em casa, encontrou Elisa sentada no sofá com um envelope nas mãos. "O que é isso?" ele perguntou, tirando o casaco e sentando-se ao lado dela. Ela sorriu e entregou-lhe o envelope. Uma pequena surpresa. Ele o abriu e tirou um pedaço de papel e leu em voz alta: "Parabéns. Você foi promovida, papai." Ele piscou algumas vezes, tentando processar. Então, olhou para ela, com os olhos arregalados. "Você está falando sério?" Elisa assentiu, mordendo o lábio, tentando conter as emoções. E então, Ethan a puxou para um abraço apertado. "Não posso acreditar." Ela riu, sentindo lágrimas de alegria rolarem pelo rosto. "Eu também não acreditei, até verificar o teste 3 vezes." Ele se afastou apenas o suficiente para segurar o rosto dela entre as mãos e a beijou suavemente. "Você acabou de me fazer o homem mais feliz do mundo." Elisa sorriu, sentindo o coração transbordar de felicidade. "Bem, é melhor você se preparar. Parece que nossa vida está prestes a ficar ainda mais louca." Ethan riu. "E mal posso esperar por isso." Ela o abraçou novamente, sentindo-se completa de uma forma que nunca imaginara ser possível. E naquele momento, ela teve certeza. Seu caos havia encontrado um lar, e o nome dele era Ethan Fisher.